Boa tarde a todos e a todas. O meu nome, como está exposto no primeiro slide, é Irã Mendonça da Silva. A minha formação inicial foi no Rio de Janeiro, eu vim para cá já tem mais de 10 anos. Eu tenho trabalhado esses anos todos com acidentes por animais peçonhentos. Hoje nós faremos uma apresentação sobre soroterapia em acidentes ofídicos e, numa outra oportunidade, soroterapia em outros animais peçonhentos. O assunto é extenso, né? A gente vai procurar manter a informação com objetividade, considerando que essa solicitação para a apresentação está sendo em função de equívocos no uso do soro, né, antiofídico, principalmente dos interiores. Com isso, o controle de estoque fica mais difícil e a gente acaba tendo situações em que falta soro em algumas regiões. Claro que sabemos que tem uma crise de abastecimento, mas é importante também o uso racional, né, do soro. Bom, eu já venho aqui no Hospital Tropical, em Manaus, trabalhando há mais de 10 anos com acidentes por animais peçonhentos. Já vi seguramente mais de 500 casos, né? E quando eu vim para cá, eu vim para introduzir um projeto de soroterapia antiofídica, mas com soro liofilizado. Inclusive, na época foi minha tese de doutorado, e agora a gente aguarda uma possibilidade de produção em larga escala, né? Não depende da gente aqui, nós somos produtores, para que seja empregado principalmente nos interiores, né? Existe essa expectativa ainda, estamos aguardando a evolução, né? Aqui logo no primeiro slide nós temos alguns exemplares de ofídeos, né? Principalmente da região amazônica, né? Do lado esquerdo aí da tela é uma lácris, né? Que é a surucucu-pico de jaca. Ao lado, essa cobra verde, né? Essa serpente verde, na verdade, ela é uma bótrode bilineata, é arborícola, estão vendo que está utilizando a árvore como apoio. A do meio é uma bótrode atrox, que é a jararaca da região amazônica. A coloração dela é marrom, porque ela se camufla nas folhas, que são, no caso, que sofrem a ação da umidade, e elas ficam com essa coloração, né? E a outra colorida é uma coral, né, que aí a gente chama cobra coral, o resto são serpentes, pela classificação correta, e à direita uma sucuriju, né, ou uma Eunectes murinus, né, que é a famosa sucuri que não é venenosa. Eu faço parte de um grupo de pesquisas, essa sigla CEP-CLAN é Centro de Pesquisa Clínica em Envenenamento por Animais, ela fica sediada no Hospital Tropical, e eu sou médico que trabalho com um grupo de pesquisadores que tem várias formações, né? Tem biólogo, bioquímico, né? Fisioterapeuta, é multiprofissional, e eu sou médico que trabalho com essa parte clínica, né? E também aqui sou professor da UEA, onde eu fiz meu doutorado justamente em animais peçonhentos, soroterapia para animais peçonhentos. Bom, a gente vai seguir na apresentação o roteiro, o sumário, a introdução, que já está sendo realizada, uma contextualização. Vamos falar da ação dos venenos das serpentes, as medidas populares e alternativas, diagnóstico clínico e epidemiológico, soroterapia em acidente hipotrópico, em acidente laquético, crotárico e lapítico, que são os 4 principais, né, ofídeos peçonhentos da região amazônica. Vamos falar sobre uma otimização na abordagem terapêutica, esse é o objetivo principal da apresentação, é otimizar essa abordagem terapêutica para que se use com eficácia, né, e com controle. Vamos falar um pouquinho do soro antiofídico trivalente liofilizado e, consequentemente, faremos a finalização. Bom, é importante saber que os acidentes ofídicos constam na lista da Organização Mundial de Saúde como uma doença tropical negligenciada. Isso não é só no Brasil, é no mundo todo. Sempre é aquela situação de desigualdade entre a produção e o consumo, né? E como as pessoas que se expõem, geralmente são pessoas que têm um nível socioeconômico mais difícil, então não se tem o cuidado em produzir suficientemente para toda a população exposta, né? O medicamento soro antiofídico também consta como medicamento essencial na Organização Mundial de Saúde, que é uma maneira que a Organização Mundial de Saúde tem de contemplar a necessidade dessas populações menos privilegiadas. No mundo, em 2008, nós tínhamos pelo menos 421 mil casos, com 20 mortes, né, por ano. Isso
considerando a subnotificação, a estimativa é que fosse, na verdade, mais de 4 vezes esse valor, ou seja, 1.841.000 casos com cerca de 94 mil mortes. Em 2017, eu fui no evento em Oxford, né, no Reino Unido. Levei até parte do meu projeto de doutorado para apresentar lá, e já tínhamos aí uma estatística atualizada em 2017, que já constava com 5,5 milhões de pessoas no mundo vítimas de acidentes ofídicos, onde 2,7 milhões eram casos graves, e resultando em 400 mil casos de incapacidade e 125 mil óbitos. Então, veja, quanto mais vai se atualizando, isso vai aumentando, né? De uma forma muito perceptível, né? No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, de 2000 a 2015, né, nós tivemos 416.109 casos em 15 anos. E aí, com essa avaliação, chegamos a uma média de 28 mil casos por ano. Isso também ocorre de maneira progressiva, né, com as invasões, né, com a construção de habitações sem os cuidados devidos, né, de proteção, né, a expansão habitacional. Então, há um contato maior do ser humano com os ofídeos. Com isso, aumenta a quantidade. Quando a gente começa a cuidar da subnotificação, para que ela ocorra o mínimo possível, naturalmente, que o resultado é uma quantidade maior de número de casos por ano. Na região norte, em 2015, nós tínhamos 52,6 casos por 100 mil habitantes. Esse é um trabalho nosso lá do Tropical, em 2015, que até publicamos na época. No estado do Amazonas, também em 2015, a taxa de letalidade era de 0,6%. Naturalmente, aí com a população mais exposta de idosos, né? A gente sabe que o idoso ele fica mais suscetível a complicações e também a acidentes, até por diminuição dos reflexos, e uma demora no atendimento, que eu acho que esse é um fator super importante na região amazônica. Nós temos grandes distâncias, meios de transporte dificultado, dependendo da sazonalidade dos rios pluviais, e um transporte fluvial. Então, isso realmente causa uma situação muito especial, né, na região amazônica, que nos remete à possibilidade de um cuidado melhor, né, e até de verificar se não seria ideal um outro tipo de soro que não necessitasse de conservação sob refrigeração. Aqui, né, nós temos uma distribuição mundial, né, dos acidentes de morte, né, por acidentes ofídicos, e a gente vê aqui que o sul da Ásia, né, é o campeão, onde tem a maior concentração, depois vem a África subsaariana, e aí vem o Brasil com alguns outros países, né? Então, a gente vê que a gente está numa situação intermediária, né? E existem particularidades, né? A região amazônica, na verdade, é como se fosse um deserto de árvores, né? Então, a gente extrapola, né, para fazer uma comparação aí com a África, e vê que a África tem a questão de dificuldade de transporte também, uma região árida, né? Também difícil acesso, e aqui nós temos também o difícil acesso pela questão do transporte ser fluvial, depender de uma sazonalidade e temos grandes distâncias. Outro fator importante, né, fazendo uma conjugação de situações da região amazônica, nós temos aqui a maior bacia hidrográfica do mundo, na verdade. Então, o transporte, basicamente, nessas regiões, só pode ser por via aérea, que o custo é elevado. À noite nós temos limitações, porque a questão do voo noturno, né, é um voo sem visibilidade, então é um voo que muitas vezes não é possível. Temos as condições climáticas adversas, muitas vezes, a esse transporte aéreo, e isso faz com que o transporte predominante seja por via fluvial, que também vai depender também dos índices pluviométricos, né, que vão afetar lá a variação no nível hídrico, né, dos rios. Então, a gente tem também essa variação, né? A gente sabe que lá no Porto de Manaus tem lá um marcador, a gente vê as variações do nível hídrico. Essas variações, elas delineiam os trajetos, né, pelos rios. Ora se torna mais acessível, ora se torna menos acessível e às vezes até confunde. O indivíduo, para guiar um barco nessas condições, precisa conhecer bem a hidrografia ali. Tá? E temos também uma vegetação de alta densidade. Em alguns lugares o acesso fica difícil, até por aeronaves, porque não tem como pousar. Acaba-se tendo que usar helicópteros, né? E não é muito fácil também o transporte de helicóptero, né? A gente vê, então, que a maior densidade de acidentes
se dá principalmente ali em torno do Rio Negro, né? Onde a população aqui ela foi se acomodando ao longo do rio, às margens dos rios. Então, nós temos a população e a floresta próxima. Então, é onde ocorre a maior quantidade de acidentes. Os acidentes também aqui têm particularidades, porque muitos estão relacionados a atividades laborativas. Maués, por exemplo, temos lá o Guaraná, né? Cultivo do Guaraná. Então, veja que está lá, Maués, o número 31, nós temos uma densidade maior de acidentes ali. Rio Preto da Eva, né, o número 10 ali, também está bem escurinho, mostrando que, no caso, há uma quantidade grande de acidentes ali, por 100 mil habitantes. Então, ali nós temos o cultivo da laranja e a indústria madeireira. Né? O Arini, que é o número 16 lá, tem, por exemplo, o cultivo da mandioca. E Novo Airão, que é o número 6, está ali também pretinho, bem escuro, mostrando uma quantidade de acidentes por 100 mil habitantes elevada. Nós temos o ecoturismo. Então, hoje se discute se o acidente físico não seria um acidente ocupacional. Tá? Mesmo sendo ecoturismo, o indivíduo que trabalha no ecoturismo também tem uma atividade laborativa. E aí, sendo uma atividade ocupacional, isso é importante haver uma reflexão sobre isso, é que o indivíduo ele pode ser aposentado, tem indenizações trabalhistas, e isso tem um custo. Então, há que se investir tanto na prevenção quanto no tratamento precoce e eficaz desses acidentes. Bom, ainda me referindo à questão da sazonalidade, a gente vê que aqui, pelo gráfico, né, isso a gente fez um trabalho entre os anos 2007 e 2012, né, avaliando o número mensal de acidentes relacionados ao período de chuvas, aos índices pluviométricos, e concluímos aqui o que já se sabia, mas foi uma evidência que veio reforçar que de novembro a maio, como vocês estão vendo aqui, aumenta, no caso, o número de acidentes por mês, de novembro a maio. É justamente o período em que a gente tem os maiores índices pluviométricos, ou seja, tem mais chuva. Bom, e aí vem a questão da geografia médica e da hidrografia. Né? A gente tem que olhar a região amazônica num contexto mais específico. Né? Nós temos situações muito particulares. Né? No Rio Amazonas, por exemplo, né, tem aproximadamente 1.100 afluentes, que formam, como eu disse, a maior bacia hidrográfica do mundo, uma extensão de cerca de 7 milhões de quilômetros quadrados. O Rio Amazonas percorre, na verdade, 7 territórios, né, e banha 7 estados. Então, percorre lá o território do Peru, Brasil, Colômbia, Bolívia, Equador, Guiana e Venezuela, e esse rio se estende por quase 4 milhões de quilômetros, banhando os estados do Acre, Amazonas, Amapá, Rondônia, Roraima, Pará e Mato Grosso. Então, há de se entender a complexidade, tanto no transporte como na ocorrência desses acidentes. O Rio também, o Amazonas também atravessa uma das maiores florestas tropicais do mundo, que é a Amazônica, que tem uma grande biodiversidade. Né? Aliás, é a maior biodiversidade do planeta, que inclui mais de 1,5 milhões de espécies vegetais catalogadas. Então, dá para ver que é um ambiente complexo, né? É um bioma complexo. E o Rio Negro, que é o segundo maior rio do mundo em volume d'água, é o maior afluente à esquerda do Rio Amazonas, que é o que está mais próximo da gente aqui. Né? Então, a gente vê lá que essa conformação na hidrografia forma uma malha, né, hidroviária. Essa malha, ela, além de para transitar, ela tem que conhecer bem essa malha, ela tem variações com a sazonalidade. Então, às vezes, o indivíduo tem dificuldade, se não for um indivíduo prático, né, um condutor do barco que seja conhecedor da região, dessas variações, pode até se perder ou perder tempo no transporte. Além disso, nós temos alguns fatores determinando o socorro das vítimas dos acidentes nessas regiões. Assim como nós temos aqui do lado direito, né, o período de cheia, em que tem amplas possibilidades de navegação, e aí já ao contrário, o indivíduo tem que se orientar bem para não se perder, como se estivesse no mar aberto. Nós temos na Serra do Aracá uma cachoeira também, que né, talvez seja a maior aqui do Brasil, né, ela tem 360 metros de altura, e aí nessa condição a navegação tem que ser interrompida, porque não dá, né, para continuar. Aqui mesmo no Rio Negro nós temos lá Ipanoré, né, que é a transição entre o afluente do Alpés e do Rio Negro, que o barco não passa ali.
A voadeira tem que ser colocada nas costas para atravessar para a margem do Alpestre para continuar o trajeto lá até a fronteira com a Colômbia, né? Eu já estive lá na região de Oretê e a gente fez o transporte por barco. Eu sentia dificuldade. Outra situação também são os acidentes aéreos, né? O voo ali, ele pode, em algumas regiões, não é nem controlado, porque é voo visual. E aí também ficar sujeito à sazonalidade, às chuvas, uma série de fatores. E também a gente tem um registro de acidentes aéreos também, que é considerável. Bom, como eu estava falando, é uma região complexa, é importante que tenham noção epidemiológica, né, para entenderem por que o soro tem que ser bem empregado. Nós temos um período de seca, que dificulta também, é como se fosse uma obstrução das estradas. Tem um período de cheias, né? Aqui, do lado esquerdo, no meio, temos ali mostrando dois tipos de transporte, né? Um hidroavião e os barcos. Temos essas sinuosidades nos rios, né? Eu viajei ao longo do Rio Negro e o Alpestre, a gente via essas sinuosidades. Muitas vezes se perde muito tempo num rio para sair de novo do lado. Então, se não conhecer bem a hidrografia, se leva muito tempo navegando. Então, existem chamados furos, né? A gente tinha essa condição. Né? Checava, via que era bem próximo, fazia ali abria um picadeiro ali para passar com a voadeira para ganhar tempo, na situação de socorro, o tempo era primordial. Outra condição também do lado direito, aqui no meio, é que quando o navegador chega naquela ponta em que vai ter uma bifurcação, para onde que ele vai? Para a direita ou para a esquerda? Então tem que conhecer bem essa hidrografia, né? Senão ele pode tomar o caminho errado, tá? Pode se distanciar do objetivo dele. Aqui, como de novo, a cachoeira, né, da Serra do Aracá, e aqui uma outra situação também, com essa variação de enchente seca, nós temos galhos de árvores no rio. Muitas vezes isso dificulta a passagem. Nesse caso, tem que usar aí uma serra elétrica para poder abrir caminho. Então, a navegação também, mesmo pelo rio, tem esses obstáculos. E uma outra situação também é que eu já viajei aí ao longo do Rio Negro, já fui lá para Xeruá, Juruá. São rios, muitas vezes, que estão repletos de jacaré e famintos. Então, a pessoa tem que saber navegar ali, conhecer o comportamento dos animais, saber como se aproximar, por onde passar. Não é muito fácil, não. Eu já remei, inclusive, num período de seca em que o remo batia no jacaré de madrugada. Não era galhos, não, era jacaré. Então, realmente, tem que se conhecer, tem que alguém que conheça a região. Bom, em função disso, a gente fica dependendo de evacuação aeromédica ou por via fluvial, com as condições também que eu já lhe falei para todos sobre as dificuldades. Aqui foi um socorro, né, de um indígena, lá nas proximidades de Tabatinga, e que o acesso só podia ser por helicóptero. Então, foi socorrido um acidente ofídico, felizmente ele sobreviveu, porque nós sabemos que no acidente ofídico é importante que o soro seja administrado o mais rapidamente possível. Depois de 6 horas do acidente, existe uma possibilidade de complicações. Essa possibilidade é bem maior. Nós vamos falar sobre as complicações. Aqui outras fotos de acidente aéreo, inclusive uma no próprio Rio, que um hidroavião, né, caiu no Rio. Né? Bom, esse transporte também, né, por evacuação aeromédica não é barato. Né? Em 2011, já existia um contrato com a Manaus Aerotáxi, e eu pedi para fazer um levantamento pelos responsáveis, né, pelo esse transporte, a questão de logística. Por exemplo, um transporte especializado de Irinepé para Manaus não sai a menos de R$49 mil. Então, imagine o custo disso, né? Então, não é só a questão da dificuldade, é também a questão do valor. Então, há que se pensar em algo que seja acessível, esteja bem próximo para realmente ter uma eficácia, né, diante desses acidentes, e que tenha condições de conservação. A gente vai falar isso mais adiante. Bom, nesse evento que eu estive em 2017, tinha mais de 30 países representados, né, expertos em acidentes para animais peçonhentos, eles mostraram lá essa situação aqui, que era a motivação deles: menos estudar, minutos para morrer. Na África, nós temos a mamba negra, e realmente, se o indivíduo não for socorrido rapidamente, ele corre risco de óbito. Né? Aqui nós temos a coral, que não é tão rápido o efeito do veneno quanto a mamba negra da África, mas eu costumo dizer uma coisa assim: tempo é tecido. Como o veneno da jararaca, que corresponde
cerca de 97% até dos acidentes na região amazônica, os acidentes ofídicos, a pessoa introduzida já começa a ter um efeito proteolítico, destruição de tecidos. E quanto mais tempo vai demorar para usar o soro, está se perdendo tecido. Então, tem essas lesões, essas úlceras enormes, de difícil recuperação, né? Então, eu costumo dizer, tempo é tecido. Então, é importante que se socorra rapidamente, se use o soro específico. Aqui, para mostrar que a gente fala também com um pouco de conhecimento de causa, né? Eu, em projetos aqui, eu usei vários meios de transporte, tive várias situações, senti a dificuldade do ramais, né, para época de chuva, o acesso, mesmo com automóvel de tração nas quatro rodas, era difícil, né, o acesso. Cheguei a viajar de aviões de pequeno porte, barcos, e caminhar na selva para atender os pacientes. Bom, tecnicamente, agora para a classificação dos acidentes e fazendo um estudo epidemiológico, depois de toda essa contextualização, te vê que em cerca de 20% dos casos a serpente não é identificada. Isso é muito importante, a identificação da serpente. Claro que médicos não são biólogos, mas existem características em que você pode, ao olhar a serpente, ou se informar das condições em que ocorreu o acidente, já presumir, né, juntando com a manifestação clínica, qual foi o gênero do ofídio causador. Considerando ainda que, como eu disse, cerca de 97% dos casos são pelas Botrops atrox aqui, que são as jararacas. 2% pelas laxes, que é a surucucu-pico de jaca, que tem uma condição muito particular de ocorrência de acidente em mata primária. É importante o entendimento de que mata primária não é mata fechada. Você pode ter aqui em Manaus um terreno baldio, que a mata está toda fechada, com dificuldade de acesso. E nós ali não temos a surucucu-pico de jaca, que ela tem como melhor habitat a região úmida de árvores com copas altas, em que quase não tem a presença do ser humano. Então, acidente mais de madeireiros, indígenas, certo? O pessoal, quando coletava látex, né, outrora também tinha acidente com pico de jaca, pescadores que se adentram muito para dentro da selva, né, caçadores. Então, não é acidente de região urbana e periurbana, é de região habitada. E 1% a coral, que é o micrurus, né? O gênero micrurus, né? Aqui em Manaus nós temos até nossas invasões, temos tido caso, então pode correr também. A faixa etária mais acometida é a faixa etária em que o indivíduo tem uma capacidade laborativa, 15 a 49 anos. Então tem um reflexo muito grande aí na economia. 80% homens, 20% mulheres, e a letalidade é variável. Né? Uma média de 0,6%, pode chegar muito mais, dependendo da dificuldade de diagnóstico e atendimento com tratamento específico. E falando em tratamento específico, vamos abordar agora a questão dos procedimentos alternativos. Né? Existe aí o específico pessoa, né? Que eu nem diria específico, diria inespecífico, porque ele serve, a princípio, né, segundo a bula, para picadas de aranha, serpentes e escorpião. Ora, se nós temos o soro específico, não podemos usar o soro antiofídico para acidente escorpiônico, né, e isso é feito com neutralização da peçonha, fica difícil a gente conceber que o medicamento vioral vai neutralizar o veneno. Né? Pode ter efeito coadjuvante, né, as pessoas que não estão combatendo, mas dizendo que não é o tratamento eficaz isoladamente. Então, a conduta é não fazer torniquete. Aqui embaixo tem um torniquete, e um exemplo do efeito do torniquete. Vejam que o torniquete foi feito a nível de região cubital, e nós temos uma bolha, né, próxima ao pulso do paciente. No caso, ele teve até 2 picadas, esse paciente, no meu braço, e um edema importante, com infecção, risco de síndrome compartimental, que eu vou falar sobre isso depois. Então, não se faz torniquete. O que tem que fazer é lavar com água e sabão no máximo, e deixar o indivíduo em repouso, tranquilizar, levar o mais rápido possível onde tenha o soro. Não adianta levar também no lugar que não tenha soro. Às vezes se perde tempo triangulando um trajeto, quando se pode ir diretamente para um lugar onde tem soro antiofídico. Então, cuidado com essas medicações, esses procedimentos alternativos, quando eles causam demora no atendimento específico, isso não é bom para o indivíduo acidentado. Vai ocorrer mais do que 6 horas de evolução, e aí a gente vai ficar tratando complicações, na verdade. Bom, o veneno, né, como eu disse, tem ações específicas, de acordo com o gênero das serpentes, e a
serpentes que têm ações muito específicas. Por exemplo, aqui, uma reação inflamatória aguda, que é predominante, tanto a jararaca, que é o botrópico, quanto a pico de jaca, que é acidente laquético, tem lesão endotelial e necrose no local da picada e libera mediadores inflamatórios. Então, tem uma reação inflamatória muito intensa. O efeito coagulante nós temos nas 3 principais, que é a pico de jaca, a jararaca e a cascavel. Todas causam incoagulabilidade sanguínea, então o sangue fica incoagulável, certo? E o fator hemorrágico, atividade hemorrágica, tem na jararaca e na pico de jaca, então tem sangramentos na região da picada, tem equimoses, e pode ter a distância, né, sangramento, que caracteriza como grave o acidente, que sangra à distância pode sangrar em qualquer lugar, e pode sangrar no órgão nobre, como o cérebro. Então, já podemos classificar como grave um sangramento à distância. A ação neurotóxica que temos na coral, que é o elapídico, e na cascavel, que é o crotário, existe um bloqueio neuromuscular, na junção neuromuscular, paralisia dos grupos musculares, pode causar até insuficiência respiratória, né? Então, a gente vai falar especificamente. A miotóxica, que é basicamente aí da cascavel, que causa rabdomiólise, dá uma dor muscular generalizada, perda de mioglobina pela urina, que torna a urina escura, e também o sangue fica incoagulável. E uma mais específica, que é a neurotóxica vagal, que é do acidente pico de jaca, que é a cascavel, que é a laquesis, tá? O pico de jaca. Então, o indivíduo vai ter uma estimulação colinésica, vai ter aí dor abdominal, diarreia, hipotensão, choque, vômitos, e uma coisa muito interessante que é bradicardia. Geralmente, o acidentado ele tem uma aceleração dos batimentos cardíacos, pela possibilidade de morte próxima, né? Aquele medo que fica, né? Aquela reação adrenérgica. E quando o indivíduo é picado lá no meio da selva e tem uma frequência cardíaca baixa e diz que a serpente é grande e foi no meio da selva, tem que se pensar realmente no acidente laquético. Bom, existe também uma condição visual de identificação, que não é muito fácil, mas muitas vezes o indivíduo leva a serpente, ele abate a serpente e leva, então é uma condição de observação direta. Se tem um chocalho lá na ponta, é fácil, é a cascavel, né? Então, é um acidente crotário. A cauda lisa, marrom, a gente já começa a pensar na bótops, né? E se tiver lá na mata primária, no meio da selva, se tiver umas escamas eriçadas com uma serpente muito grande, principalmente mais de 1,70 m, porque a surucucurana, né, que chamam também a bótops atrox, ela pode chegar até 1,70 m, chegar à altura de um homem. Mas a pico de jaca é a maior serpente peçonhenta das Américas. Então ela pode chegar até 3,5 m, até mais, tá? E a coral, ela tem a cabeça mais arredondada, diferente das outras 3 que tem a cabeça triangular, tem os olhos arredondados, né, o olho vertical e fissurado, a pupila não é vertical, que nem das outras 3, né? Tem a presa, né? Geralmente a presa é anterior, mas ela fica mastigando, são acidentes de extremidade. Ela pega a ponta dos dedos, dos pés e das mãos e fica mastigando, mordendo, tentando injetar o veneno. E é uma cor bastante colorida. Então, essas informações epidemiológicas são muito importantes. Então, por isso que eu digo diagnóstico epidemiológico e clínico, né? Bom, aqui uma bótops atrox, né? Também chamada popularmente surucucurana. Rana quer dizer, é um sufixo, quer dizer parecida com a surucucu, que é a pico de jaca, mas não é a pico de jaca. É importante vocês tenham essa noção, né? Ela é marrom, pois a coloração faz uma camuflagem com as folhas que se desintegram com a umidade no solo amazônico, e a presa é anterior, são grandes presas, e elas se acomodam, né, no palato. Então, quando ela fecha a cavidade oral, ela se acomoda no palato. Quando vai dar o bote, ela abre bem a cavidade oral e joga, né, projeta a cabeça para frente, daí ela consegue introduzir a presa, né? Muitas vezes fica até a marca das presas no local do acidente, que também é um fator clínico importante. Bom, diante de tudo isso, é importante que a gente tenha a noção que no acidente ofídico é necessário um diagnóstico rápido e preciso, rápido, porque o único tratamento, a princípio, é a soroneutralização. Então, tem que ter certeza que houve acidente, que houve a injeção da peçonha. Como isso? Aí tem a parte clínica, que junto com a questão epidemiológica nos faz inferir essa possibilidade. E é uma urgência médica, por isso que a demora do transporte não é boa.
Não se deve demorar no transporte. É uma urgência, tem que se neutralizar o veneno o mais rápido possível e controlar essas possíveis complicações. O diagnóstico, como foi dito, é clínico epidemiológico. Nós vamos falar extensamente sobre o diagnóstico clínico, vou mostrar diversas situações de acidente, de identificação direta, e exige uma soroterapia específica. Né? Então, é importante esses conceitos. Bom, a soroterapia específica ela tem aspectos históricos. Né? Na verdade, o tratamento do acidente ofídico, no Brasil, nós tínhamos no Rio de Janeiro, no Laboratório de Fisiologia do Museu Nacional, o Dr. João Batista de Lacerda, que ele injetava permanganato de potássio no lugar da picada. Né? E isso até, pasmem, mas na época constava na matéria médica, ensinava nas faculdades que o tratamento era injeção de permanganato de potássio no local da picada. Hoje nós sabemos que o permanganato tem um efeito anti-inflamatório, né? Se usa até indivíduos que têm varicela para fazer banhos de permanganato e tal. Mas não era o tratamento ideal que se tinha na época. Aí o Vital Brasil, né, seguindo lá a linha de estudo do Calmont, do Guerin, né, da BCG, começou a trabalhar na soroneutralização, ou seja, neutralização do antígeno através de anticorpos. Né? E aí chegou à conclusão, na época, né, seguindo essa linha, que a soroterapia tinha que ser específica. E hoje é o que nós usamos. Tá? É importante que se note que quando você tem um conjugado de soros e está objetivando um acidente, se você tem o tipo de antiveneno naquela composição para aquela serpente, ele não deixa de ser específico, ele só é composto. Então, eu vou explicar mais adiante. Bom, produção de soro no Brasil. Na verdade, nós temos 4 produtores, basicamente 3 hoje. Né? Predomina o Butantan, com cerca de 52% da produção, vem do estado de São Paulo para o governo federal. Em segundo lugar, a Fundação Ezequiel Dias de Minas Gerais, responsável por 36%, que vende também para o estado de São Paulo, e o Instituto Vital Brasil, com 11%, que também vende o soro para o governo federal, que através do Programa Nacional de Imunizações tem a questão de distribuição, que existe uma cadeia de distribuição, que vai de estadual, municipal, isso quem trabalha com soro já conhece. E a CPPI, que produzia 1% no caso, né? Nem sei se ainda está, mas era 1%. Bom, o soro antigamente era líquido por ampolas, o que trazia uma série de problemas. Essas ampolas são mais fáceis de se quebrarem, considerando o transporte de longa distância, e além de que tem que ser transportado com acondicionamento, né, em freezer ou com gelo, então tem toda uma situação de logística de transporte dificultada. Hoje, depois de muita luta, já conseguimos que seja feito em frascos. Isso quebra com menos facilidade, então facilita o transporte, tem menos perda no transporte. E ainda temos a condição de notificação dos acidentes. O soro ele é fornecido quase que numa base de troca. Né? As localidades notificam o acidente, essa notificação chega lá para o Ministério da Saúde, em última instância, com isso faz a previsão, né, da necessidade de consumo do soro nas regiões. Portanto, se há subnotificação, a tendência é haver também um subfornecimento de soro. Então é importante que essas fichas de notificação sejam preenchidas. O soro é um soro heterólogo, requer cuidados na administração. Heterólogo porque ele é feito com uma proteína diferente da proteína humana. Né? Na verdade, um pool de venenos é injetado no cavalo, né? Que são os antígenos, no caso, esses venenos. Com isso, o cavalo produz anticorpos, não vem a óbito, se é um animal de grande porte, resistir mais ao veneno, né? Aos efeitos do veneno. Então, se faz uma sangria do cavalo, se separa, né, o plasma, que é a parte líquida, que contém os anticorpos, e isso é enviado para os centros de produção, como eu mostrei antes, para ser industrializado. As hemácias, no caso, as células sanguíneas, são reintroduzidas no cavalo para que ele não tenha uma anemia. Então, esse é o processo. É um animal que ele, a vida toda é destinado só para isso, inclusive é aposentado, não pode ser usado para montaria, e tem que ter uma equipe de veterinários mantendo a saúde deles ali, os cuidados. Então, vejam que tem que ter toda uma logística de produção. Então, é um produto nobre, que não deve ser perdido por validade nem utilizado inadequadamente. Bom, os acidentes, ainda vendo a parte epidemiológica clínica, né, o efeito desse veneno, até pela composição diferenciada dele, vai depender do tamanho e da idade da serpente. Né?
Os filhotes de jararaca têm uma tendência a causar mais incoagulabilidade sanguínea. Tem, inclusive, um relato aqui mostrando uma incoagulabilidade sanguínea com repercussão em várias partes do corpo causada por um filhote, que é esse que está do lado esquerdo, foi o causador, né? Eu estava presente. No meio, uma adulta, a filhote tem o rabo branco, né? Com isso causa o que chamamos de engodo caudal. Esse engodo caudal é a simulação de uma larva. Ela simula uma larva de gafanhotos e sapos, perecas se aproximam para ingerir a larva e ela dá um bote e se alimenta. Já a serpente jovem e adulta, a jararaca jovem e adulta, perde essa coloração dessa cauda porque ela vai se alimentar mais de animais de sangue quente. Então já tem mais possibilidade de caça, então não precisa de fazer esse engodo caudal. E aqui mostrando do lado direito uma serpente que levaram já abatida, a gente mostrando a cavidade oral dela. Bom, diante dessa situação, algumas perguntas, né, na hora do atendimento têm que ser feitas, né, pelo médico para avaliar a condição do acidentado e do acidente. Então, quais foram as características desse acidente? Foi em região urbana, periurbana? O que o indivíduo estava fazendo? Estava caçando? Era um madeireiro? Estava plantando próximo de casa, no sítio? Né? Estava no terreno baldio? Então, onde ocorreu é muito importante. Circunstâncias da ocorrência. Como ocorreu? Ele pisou na serpente, né? Ele estava passando uma trilha e a serpente estava ao lado, se assustou e se defendeu, né? Estava manuseando a serpente. Quais as medidas tomadas no pré-atendimento? O que foi feito? Colocar alguma substância no local que possa gerar um processo infeccioso? Fizeram corte no local, que é extremamente contraindicado? Ingeriram alguma substância? Então, tudo isso é importante. Qual o tempo ocorrido entre o acidente e o atendimento médico? Também é importante. Já vimos que depois de 6 horas há uma maior possibilidade de complicações. Então é importante avaliar também a gravidade em função do tempo. Há informações sobre os ofícios locais. Muitas vezes o indivíduo ele não vê a serpente, mas a gente mostra a foto, não, essa aqui é muito frequente. Eu já vi nessa região essa determinada serpente. Então, diante da clínica, a gente pode inferir qual foi o gênero do ofício. Há conhecimento da sinonímia regional, isso é importante. A população chama por diversos nomes, dependendo da região do Brasil até. Então, como eu digo aqui, dizem, foi a surucucurana. Não é a surucucu pico de jaca. Arana é um sufixo, quer dizer, parecida com a surucucu. Quando a gente mostra a foto, não foi essa aqui, a gente vai ver que é uma jararaca, que é uma Botrys atrox, não uma surucucu pico de jaca. Trouxeram ou viram a serpente envolvida no acidente? O indivíduo abate a serpente e leva. Aí não tem dúvida. E aí, gente, tem que ter atenção. Eu já vi casos em que o acidentado levou uma Botrys atrox, que ele abateu, e mesmo assim fizeram o soro de botrópico laquético, na dúvida se seria uma pico de jaca ou uma jararaca. A serpente está ali na mão. Então é questão de pega lá na internet, dá uma olhadinha, compara, veja direitinho na hora ali, não, essa aqui eu tenho certeza que é uma jararaca, e não uma pico de jaca. Bom, essa é a nossa Botrys, né, tá aí. Todas as condições que eu falei, né, com a pupila vertical. Os soros, nós temos 2 soros aqui na Amazônia, né, no caso aqui, no estado do Amazonas, especificamente, 2 soros direcionados para essa serpente. Um é o soro antibotrópico puro e outro antibotrópico laquético, esse de baixo. O antibotrópico laquético é por causa de dúvidas. Agora, dúvida de quem já tem um prévio conhecimento. Então, é importante dar uma estudada sobre o comportamento e o habitat dessa serpente, condições de acidente, para já tentar diferenciar se foi um acidente laquético, pico de jaca, ou se foi um botrópico de jararaca. Para não usar esse outro soro, que ele é raro. As picos de jaca cada vez são mais raras de serem encontradas. Os de matamento, elas vão se escasseando nas regiões. E precisa do veneno dela para produzir o soro. Então é importante que use de forma racional. Bom, a ação do veneno de Botrys, né, tem uma ação proteolítica inflamatória, coagulante e hemorrágica. Então, tanto pode causar trombose quanto hemorragia e uma reação inflamatória intensa. Né? Então, a gente vê um edema local, um edema endurecido. A gente aperta e não deixa cacifo, não deixa ali a depressão quando aperta. É doloroso, né? Não tem aquela vermelhidão de um processo infeccioso, né, de uma celulite. É um edema inflamatório causado pela peçonha, e não por bactérias, e nem por trauma. Tá? Às vezes tem uma hemorragia local, mas foi traumática. A hemorragia por alteração da coagulação vai ocorrer muitos minutos depois. Então, aquele sangramento não é ainda fator de coagulação alterado. Tá? E pode ter trombose também. A composição do veneno
ela é muito complexa. O quadro clínico é dor e edema, o paciente chega se queixando. Às vezes a gente vê a marca da presa no local, lava, limpa, está lá a marca da presa, tem as duas presas. Esse edema é progressivo e de forma mais rápida do que um processo inflamatório por uma infecção, que demora mais a progressão. Esse, em questão de hora, vai progredindo, e pode haver sangramento local, né? Tanto por trauma quanto por fatores de coagulação, se for atendido com horas depois. Existem também manifestações sistêmicas, que podem ser hemorragias secundárias, em ferimentos pré-existentes, ou hemorragias à distância. Pode ter náuseas, vômitos, sudorese, hipotensão e choque. Então vejam que no acidente hipotrópico pode ter hipotensão também. Cuidado para não associar essa hipotensão ao síndrome vagal do acidente laquético. Nesse caso aí, temos junto uma bradicardia, que é da síndrome vagal. Bom, aqui temos as situações de acidentes, né? O diagnóstico é fundamental. Saímos do diagnóstico epidemiológico, vamos para o diagnóstico clínico. Então está aqui ó, o exame do local, mostrando aí a marca da presa, ao lado esquerdo, abaixo também, uma coloração violácea, mostrando já o início do mequimose. Essa do meio inferior mostra uma área de equimose grande, que foi causada pela filhote de jararaca, que está no canto superior direito, foi essa a responsável. Veja que o indivíduo teve sangramentos, né, subcutâneo, né, extenso, né, está ali a região dorsolateral dele. Né. Ali, no meio do lado direito, aquele sangramento é por trauma, um sangramento espontâneo mecânico, pela presa, não é distúrbio ainda de coagulação. E do lado direito, podemos ter, inferior, temos bolhas causadas pelo torniquete que foi feito a nível cubital, né, já com infecção secundária. Em termos de tratamento, a gente tem que fazer um acompanhamento, ficar atento para a evolução. Podemos ter como complicações síndrome compartimental, ou seja, começa a demorar muito tempo para usar o soro, e aí, quando há uma demora, a pressão dentro do músculo aumenta muito, o músculo contido pela fáscia vai haver um aumento da pressão. Se o aumento da pressão faz uma pressão retrógrada em vasos e nervos, vai interromper a circulação, vai haver o que chamamos de gangrena. E aí a indicação é de cirurgia. Você não tem que abrir, descomprimir tecido, e demora, às vezes, meses para cicatrizar. Então, o indivíduo está lá acidentado, e de repente começa a sentir muita dor, né, depois do acidente. Então, tem que verificar se tem circulação ali local, se a área está violácea, se está endurecida. Isso pode ser uma síndrome compartimental e o cirurgião tem que avaliar. Outra complicação é a infecção secundária, que pode ser através de celulite ou abscesso. Então, abscesso muitas vezes tem que drenar. É o axioma hipocrático do abscesso. 50% é drenagem. Então, tem que drenar e usar antibiótico adequado. Em relação ao antibiótico, a gente tem que pensar nos gram-negativos, antibiótico para cobrir gram-negativos e anaeróbios, que é a flora predominante da cavidade oral do ofídio. Tá? Também, ao longo da evolução, quando a gente identifica uma infecção secundária, o indivíduo começa a ficar com um local quente, começa a ter febre, né? Tem o sinal de flogose mais diferenciado do que o provocado pela peçonha. Vai ficar doloroso o local, vai ficar vermelho, quente, pode ter uma íngua, né? Ou seja, uma linfadenomegalia, próximo ali ao membro acometido, a região de drenagem. Tudo isso fala a favor de uma infecção secundária, e é necessário com isso introduzir antibióticos. Pode ter necrose, principalmente se for extremidade, o veneno se concentra na extremidade, e a destruição tecidual, a área fica enegrecida, muitas vezes precisa fazer amputação pela necrose. Pode ter também insuficiência renal aguda. O veneno também ele é nefrotóxico, o indivíduo pode ter que fazer uma diálise, então tem que avaliar também a função renal. O tratamento já foi dito, a soroterapia heteróloga, porque o soro é feito com produto do cavalo. A gente vai usar aí bloqueadores H1 e H2 e os corticosteroides, tá certo? Antes do soro, ou seja, ao se fazer o soro, e o soro depende da classificação do acidente em leve, moderado e grave, e a gente vai falar isso mais adiante, né? Você vai usar 4 ampolas no leve, 8 no moderado e 12 no grave. Tá? E aí vai reclassificar depois de 24 horas. Se houve uma piora do tempo de coagulação, ou se não se resolveu, vai fazer mais 4, mais 4, mais 4. O número superior de ampolas é ilimitado, até o tempo de coagulação ali normalizar. Tá? Essa pré-soroterapia é feita com bloqueadores H1/H2. Se usa, no caso, cimetidina, né, ou ranitidina e os antihistamínicos. Certo? A gente vai ver depois esse mecanismo, mas se faz 20 a 45 minutos antes, tem que usar
essa pré-soroterapia, para quando fizer o soro, evitar os eventos adversos da soroterapia heterol. E pode haver, sim, eventos adversos na soroterapia. Vai seguir também as complicações, é importante, as complicações citadas acima, e o soro deve ser feito prioritariamente em ambiente hospitalar. Veja bem, prioritariamente não é exclusivamente. Né? Tiver um pessoal bem habilitado a classificar o acidente, a usar o soro e controlar os eventos adversos, pode ser feito fora do ambiente hospitalar, pode ser feito num posto de saúde, no interior, mas tem que ter lá uma bandeja direitinho lá para emergência, né, que precisa fazer uma traqueostomia, fazer uma intubação traqueal, então é importante ter isso para fazer, né, a soroterapia. Agora, prioritariamente, no ambiente hospitalar vai ter tudo isso. Bom, na abordagem primária, no primeiro contato com o acidentado, é importante acalmar e confortar a vítima, que quase sempre está agitada. Ela tem aquela sensação de que vai morrer pelo envenenamento, tem que acalmar a vítima. Muitas vezes ela pode ser hipertensa e ter uma crise hipertensiva e fazer um acidente vascular que não foi causado por um acidente, então tem que acalmar a vítima. Manter a vítima em decúbito dorsal, ou seja, é importante pela distribuição ali de líquido no organismo. Tá? E também o repouso é importante para evitar a aceleração dos batimentos cardíacos. Lavar o local apenas com água e sabão, não se aplica nada no local. Repouso, como eu falei, diminui a absorção da peçonha. Não fazer garroteamento no membro afetado, isso é importante. O garroteamento obstrui a circulação. Além do garroteamento mecanicamente causar um problema em indivíduos normais, pode causar, que se interrompeu a circulação, você está prendendo veneno numa região muito circunscrita ali. Então, a lesão local vai aumentar. Então, não se faz isso, tem que deixar circular. Remoção do acidentado para a unidade de saúde, onde houver o soro no menor tempo possível. Não adianta remover fazendo triangulação. Ah, que não tem soro, então vai para outro lugar. Tem que verificar onde tem o soro. Então, quem trabalha nessa região já tem que mapear onde tem o soro para saber para onde vai levar o acidentado. Diagnóstico do acidente por serpentes peçonhas é importante, aquela diferenciação epidemiológica que eu falei, protrópico, crotárico, elapídico, laquético, e vamos depois fazer a diferenciação clínica. Coletar sangue para análise laboratorial também é muito importante. Antes de fazer a soroterapia, esse sangue é importante, não só para fazer o tempo de coagulação, tem que ser feito para confirmar o acidente, também é uma confirmação clínico-laboratorial, você coletou o sangue, vê o tempo de coagulação, né? Também para avaliar a ureia, função renal, fazer um hemograma, se possível é importante já para avaliar as complicações. Aplicar o soro específico após a pré-medicação, que foi dito. O membro acometido deve ser mantido elevado, é importante, porque o indivíduo pode ter uma diminuição do débito cardíaco e também ajuda também a reduzir o edema, né, com o local elevado. Compressa de água morna também ajuda no processo inflamatório. E administrar analgésico, evitando drogas depressores do sistema nervoso. Isso é importante. Drogas depressores do sistema nervoso, a princípio não deve ser administrado, porque se tiver um sangramento cerebral, nós não vamos saber se essa alteração do sensório é da droga utilizada ou se é uma complicação do acidente. Então, muito cuidado, né? Não se deve, a princípio, usar. Bom, a classificação do acidente, classificação clínica, eu gosto muito de fazer uma classificação por segmentos, né? Então, se divide o membro picado, que pode ser o membro superior e inferior, em 5 segmentos. For pé e mão é um segmento, né? Metade distal da perna e antebraço, 2 segmentos. Metade proximal da perna e antebraço, 3 segmentos. Metade distal da coxa e braço, 4 segmentos. Metade proximal de coxa e braço, 5 segmentos. Então, dependendo da quantidade de segmentos envolvidos, o acidente vai ser leve, moderado ou grave. Se for até só 2 segmentos, né, ou seja, for pé e mão e parte distal de perna e antebraço, o acidente é leve. Tá? Se comprometer 3 a 4 segmentos, moderado. E grave se for 5 segmentos. Tá? Então, isso é importante já para ajuda clinicamente na quantidade de frasco que vai ser utilizado. Eu não gosto de fazer 2 a 4, 4 a 8. Eu faço 4, 8 e 12. Se depois de 24 horas não houver a redução do tempo de coagulação, continuar incoagulável, eu faço mais 4 ampolas. E por isso eu tenho que fazer a pré-soroterapia novamente. Tá? Então, nós falamos 2, mais 2, mais 2, mais 2, não dá. Você não vai conseguir ter eficácia nessa soroneutralização. O tempo de coagulação, ele pode estar normal ou alterado em qualquer das situações, leve, moderado e grave. Ele só é importante
para te ajudar a saber que foi uma serpente que picou, que altera a coagulabilidade sanguínea. Tá certo? Não é para dizer, olha, é grave ou não é. Claro que depois de 24 horas, se continuar incoagulável, ele está grave. Você reclassifica para um nível acima e faz mais 4 ampolas. Isso é fundamental esse entendimento. Se houver hipotensão, choque, insuficiência renal, grave, não tem dúvida. Foi hemorragia sistêmica ausente ou discreta, né, você pode classificar como leve ou moderado, dependendo da segmentação. Eu sempre penso que se tem sangramento à distância, eu tenho uma tendência a classificar como grave, porque eu não tenho garantia se esse sangramento está em algum órgão nobre. Então está lá, está tendo hematúria, está tendo melena, sangramento gengival, importante, eu prefiro jogar para grave. Não porque estou numa região de difícil possibilidade de atendimento, eu tenho que evitar que o paciente chegue a um nível crítico, certo? Então isso é importante. Sempre intravenoso. Na região amazônica a gente não dilui, faz direto, né? Esvazia lá um frasco de soro fisiológico, introduz lá a quantidade de ampolas lá e faz, né, gota a gota, tá? Bom, para facilitar a classificação clínica, eu separei aqui alguns exemplos de acidentes leves, moderados e graves. Então vejam que esses acidentes aqui, eles são leves, que pegaram apenas 1 a 2 segmentos. Tem no pé aqui, do lado esquerdo superior, uma coisa que não deveriam ter feito, que é cortar o local do acidente, fazer incisão, isso já foi dito. Isso, além de aumentar a área de infecção, você corre o risco de ter sangramentos mais importantes. No lado superior, no meio, tem um sangramento espontâneo, foi leve também, só está ali com um segmentozinho abaixo do joelho. Os outros eu procurei marcar com a caneta. Do lado superior direito tem, inclusive, a marca da presa entre os dois traços da caneta, mostrando uma evidência clínica do acidente. A mesma coisa ocorre ali também, são acidentes leves, os outros 3 lá. O lado esquerdo inferior é um paciente de cor clara e mostra uma área violácea de equimose, né? Já mostrando também que tem ali uma área que ocorreu acidente, está ocorrendo a equimose. Os moderados podem ver que estão mais acima, né? A linha azul de caneta está mais acima, então já pega né, 3 segmentos. A parte proximal ali da perna e do braço já está comprometido com edema, então acidente moderado. Isso você faz apalpando e olhando. Os graves já pegam uma região mais acima. Sempre que for tórax e cabeça, considerem o acidente grave, que esse edema que ocorre pode obstruir, prejudicar a função de órgãos nobres, como pulmão, via respiratória. Então, grave. Tá? O outro é grave, já foi dito, né? Tem bolhas e está até lá a região cubital. E uma coisa interessante é que hoje existe uma preocupação de que se o acidente de extremidades, com risco de amputação, não pode ser grave ou não. A gente está vamos fazer estudos para ver se vale a pena usar uma quantidade maior de soro nesses acidentes, considerando que existe um risco potencial de perder, né, parte do membro, tá? E ficar concentrado o veneno ali. Tá? Mas, a princípio, né, é importante ver essa classificação inicial que nós fizemos. Bom, outros acidentes graves aí são peculiares. O caso desse lado esquerdo superior foi uma criança que caiu no ninho de serpente, foi picado nas 2 pernas. Nesse caso, se soma, né, os segmentos e aí grave. O outro também grave, pode ver que está até a raiz da coxa, esse do centro superior. Do lado direito superior também, está indo até braço. Né? O do meio aqui inferior perdeu até muito tecido. O do lado também direito inferior foi até a coxa. E esse do lado esquerdo foi um paciente, um madeireiro de Novo Airão, que já tinham feito o soro antibotrópico, que ele não melhorava, e fez hipotensão e bradicardia. Então, como era um madeireiro, a gente resolveu fazer o soro antibotrópico laquético, que foi em mata primária e não estava melhorando com antibotrópico e tinha bradicardia. Olha, é um exemplo de possível acidente laquético, que é raro. Entre os acidentes graves, temos esse aqui ainda, que eu apresentei já, com área de equimose na região do osso lateral, foi causada por esse filhote aqui do lado direito, e mostrando aqui que ele teve sangramento gengival, sangramento ocular, até desmaiou na hora, então acidente grave. Esse é do dedo, que foi picado nos 2 dedos, que eu digo, olha, esse é um caso interessante, isso pode ser usado como acidente grave, risco de perder os 2 dedos. Então, quanto mais rápido neutralizar o veneno, melhor. E ter certeza que está neutralizando a maior quantidade possível de veneno, certo?
por isso que é uma tendência a classificá-lo como grave. Esse caso aqui é da criança, e do outro lado, aqui do lado direito, é um caso muito interessante, uma criança do município do interior que vinha da escola e passou perto de uma colmeia de abelhas. E as abelhas atacaram essa criança, causou esse edema de face, com edema por veneno da abelha. Ele correndo no trajeto para casa, passando uma trilha, uma jararaca picou a cabeça dele. Então ele teve um duplo acidente. E aí eu fiz o tempo de coagulação, avaliei, cheguei à conclusão que houve um duplo acidente, que a abelha não causa essa alteração aí de coagulação semelhante a que ocorre com o acidente botrópico. E aí neutralizamos o veneno da Botus atrox e, como não existe o soro antiapírico ainda, está ainda em estudo de produção, fizemos só antihistamínico, anti-inflamatório, acompanhamos esse caso e saiu muito bem. Interessante a questão epidemiológica. Aqui eu tenho 2 exemplos. Esse do lado direito foi uma Botulism lineata, lembra aquela verdinha, que é arborícola, que também é uma jararaca verde? Está aí a marca das presas, foi próximo ao ombro, que o paciente estava em pé, e foi da árvore que ela picou. O outro chegou também acidentado, e já com alguns dias eu fui avaliar, e na verdade estava correndo no mato, ele sentiu machucar, mas foram gravetos. Ele não tinha nenhuma alteração, tanto local, e nem exame físico, laboratorial, que justificasse um acidente ou físico. Foi feito antibiótico anti-inflamatório e saiu muito bem. Então é importante entender o mecanismo do acidente. Aqui são as condutas inadequadas, que eu já falei, um corte que não se deve fazer, o torniquete. Aqui um caso interessante, que às vezes o acidente pode ser leve e o edema aumentar por uma infecção secundária. Não vai mudar. Daqui a 2 dias o edema aumentou até a raiz da coxa. Não, esse edema tem que verificar, senão é edema num quadro infeccioso. Não precisa fazer mais soro, sim tratar a infecção por antibiótico. Esse caso é um acidente leve, tem um ponto ali, inclusive mostrando ali já um abscesso se formando ali, já é uma infecção secundária no acidente leve. Aqui várias complicações, é importante que no caboclo tem a pele mais escura e no negro, que quando tem uma celulite, é o brilho da pele que ajuda a interceptar, a verificar, não é a vermelhidão, que não dá para ver, não fica evidente, né? Aqui do lado esquerdo temos um abscesso, aqui temos um caso que teve síndrome compartimental no braço, do lado esquerdo aqui, inferior, que foi feita uma cirurgia, está aí já o resultado após a cirurgia, né? Feita uma sutura. Tá? Esse outro lado também do meio da perna teve exposição óssea, foi feita também uma fasciotomia, teve no caso aí uma síndrome compartimental. O de baixo também teve uma necrose extensa no dedo, né? Teve que sofrer amputação, como você está vendo do lado direito. E essa tomografia aqui é de uma hemorragia cerebral, então pode sangrar também à distância. O indivíduo acidentado, se tiver distúrbio do sensório, é importante fazer uma tomografia para avaliar se não há sangramento cerebral. E aí, o que tem que se fazer realmente é o mais rápido possível o soro, e aí vai para o neurocirurgião avaliar. Bom, acidente laquético, que é o segundo, de maior frequência, temos soro antibotrópico laquético para tratar. A laxis, chamada de pico de jaca, tem uma superfície parecida com uma jaca, é uma serpente grande, a maior serpente pisciana das Américas, ela é mais amarelada, né, pode chegar a mais de 3 metros de extensão, ela costuma ocorrer em matas primárias, em florestas realmente, tá? E ela dá até antes de dar o bote, ela forma um duplo S, ela dá um bote mais longo, e é temida pelos caçadores, lenhadores, madeireiros, tá? E aí, como eu disse, é a maior serpente pisciana das Américas, habita matas primárias e umbrófilas, ou seja, árvores com copas altas, lugar sombrio. Manifestações locais do acidente laquético, da pico de jaca, é o mesmo do botrópico, né? Aquela situação do edema local. As sistêmicas pode ser semelhante ao botrópico, mas tem uma coisa que diferencia, que é a síndrome vagal. O indivíduo pode ter hipotensão, tonturas, turvação visual, bradicardia, náuseas, vômitos, dor abdominal e diarreia e síncope, mas é importante atentar para a bradicardia. Se o indivíduo não tem uma arritmia cardíaca prévia, foi acidentado e tem uma bradicardia e mata primária, tem uma profissão de exposição realmente, foi uma serpente grande, tem bradicardia, pensar no acidente laquético, certo? O tratamento é o soro antibotrópico laquético, ele é conjugado, não existe o laquético puro, se usa 10 a 20 ampolas, o laquético só é classificado em moderado ou grave, não existe classificação do leve, tá? E moderado e grave em função da repercussão sistêmica. Se tem manifestações sistêmicas,
já tem manifestação vagal, é grave, 20 ampolas, tá certo? Tem bradicardia, está hipotenso, tem toda a situação, então é grave. Se tem só alteração local, aí 10 ampolas. Bom, quanto ao acidente de cobra coral, pode ser chamado de acidente elapídico, quando se refere à família Elapidae, ou micrúrico, quando se refere ao gênero micrúrico. Então, geralmente, esses acidentes micrúricos. Nós vemos aqui que as mais frequentes na região norte é a Micrurus lemniscatus e a Micrurus spix. Mas temos uma variedade de matizes. Então, existem algumas informações. Se tiver 3 anéis pretos entre 2 vermelhos, é a coral verdadeira. Tal. Na dúvida, né, foi acidente, uma cobra colorida, tem que levar realmente para o atendimento. Se houve ou abaixo da cobra, que não é aconselhável, mas olha a cavidade oral quem for atender, veja se tem preso, se tiver preso inoculadora, realmente é uma coral verdadeira, né? E a observação, o paciente ficar em repouso. Tem sinais e sintomas do acidente micrúrico que a gente vai falando ao longo da apresentação. Existe o soro específico, que é o antimicrúrico, temos aqui já em frascos, e, por curiosidade, em uma determinada época, havia o soro antielapídico neofilizado, produzido pelo Butantan. Mas ele resolveu não produzir mais, e só temos hoje o líquido, que seria interessante, dado a raridade do acidente, ter um soro que pudesse ficar conservado há mais tempo, que não perdesse a validade. Bom, a micrurus espécie envolve coral, a coral verdadeira, são fossoriais, se esconde debaixo de folhas normalmente, troncos de árvores, se camuflam. Essa coloração exuberante é para informar o predador que ela é perigosa, para os predadores se afastarem. Ela muitas vezes tem presas inoculadoras posteriores, ela fica mordendo para tentar picar. Os acidentes são mais comuns, extremidades dos membros, então o indivíduo, olha, ficou agarrada no meu dedo do pé, da mão, e tentei tirar, ela ficou presa, ela estava tentando inocular a peçonha. Então, fala a favor de uma coral verdadeira. Os acidentes são raros, mas são potencialmente graves. Eles podem causar paralisia da musculatura respiratória, paralisia do diafragma, e haver insuficiência respiratória, o indivíduo vai ter que ir para o respirador. Então, é importante a identificação e a soroterapia rápida. A ação do veneno é basicamente neurotóxica, tem pouca manifestação local, podemos ter só ali uma dor e parestesia local, é progressiva, mas não tem edema, é importante que nem nos anteriores, né? Existe uma composição do veneno que é neurotóxica pós-sináptica, principalmente na micrurus frontais e lemniscatus, que compete com a acetilcolina pelos receptores, causa um bloqueio neuromuscular. E uma fração neurotóxica, que é pré-sináptica, que ocorre mais na micrurus coralinos, que bloqueia a liberação da acetilcolina, não deflagra o potencial de ação. Em resumo, tudo isso vai alterar, né, no potencial, vai haver problema na ativação muscular, né? Então o indivíduo vai ter problema respiratório quando se refere à musculatura da respiração. E mesmo às vezes usando soro, o indivíduo sofre insuficiência respiratória, tá? Então é importante. O acidente, as manifestações sistêmicas. O indivíduo tem vômitos, tem uma astenia progressiva, pode ter a face miastênica, né, que também tem na cascavel, que a gente vai falar mais adiante, que é uma pitose palpebral, a pálpebra fica caída, aquela face de bêbado com a testa corrugada, um olho caído, oftalmoplegia, tá certo? O indivíduo pode dizer que está vendo 2 pessoas ao invés de uma, tem diplopia, isso é a face miastênica que o indivíduo tem. E pode ter uma mialgia, dor muscular, paralisia dos músculos respiratórios, como eu falei, né, por aqueles bloqueios neuromusculares que foram citados antes, e o indivíduo vai ter um comprometimento da ventilação e vai entrar em insuficiência respiratória. Esses acidentes sempre são graves e se usa aí 10 ampolas do soro antielapídico, né, ou antimicrúrico, como se chama atualmente, e verificar se há necessidade de suporte ventilatório. Às vezes precisa ir para o CTI. Precisa entubar, porque essa paralisia respiratória o indivíduo não tem como respirar fora de aparelhos. Bom, o acidente crotálico causado por cascavel, nós não temos com frequência aqui, né? Tem mais em Roraima, mas é importante que saibam também que o Roraima está muito próximo. Isso aqui é uma crotális do Ouriços ruruíma, só existe no pé do Monte Roraima, lá em Roraima. E aí temos o soro anticrotálico, eu não trouxe ele em frasco, porque nós não temos ele aqui em Manaus, pelo menos no Tropical não tinha, quando eu fui tirar foto lá, então eu trouxe na apresentação antiga em ampolas.
Bom, diagnóstico epidemiológico, naturalmente, em região onde ocorre, né, a cascavel, são regiões mais áridas, ou semiáridas, de várzeas, né, e lá em Roraima nós temos vários tipos de vegetação e temos a vegetação própria, inclusive, para cascavel. Então, onde ocorre mais acidente de cascavel aqui na região amazônica é ali em Roraima. Tá? O acidente crotálico ele tem manifestações locais semelhantes ao acidente botrópico, ou seja, ele vai ter ali edema, dor, esse edema é progressivo, pode ter sangramento, que altera também o tempo de coagulação, mas uma característica no acidente, quando grave, é a face miastênica, tal qual no acidente micrúrico, tal qual no acidente por coral. Então, o indivíduo tem ali a pitose palpebral, face de bêbado, prolongamento da testa, né? Diplopia. Né? Então, está aí o exemplo na figura, um indivíduo, né, acidentado com aquela sonolento, com aquela face de bêbado. A ação do veneno é coagulante, né, tal qual ocorre com os outros, né, com a jararaca e o pico de jaca, né, mas é também miotóxica, pode ocorrer rabdomiólise. Você tem a elevação da CK, né, da creatina fosfoquinase, no laboratório muito alto, já peguei elevações, né, muito perceptíveis. E a neurotóxica também, né, na parte pré-sináptica lá, como foi dito, pode causar também aí, né, essa face miastênica, como foi dito. O quadro clínico, você tem a dor de pequena intensidade ou ausente, tem parestesia local ou regional, tem edema e eritema discreto. Então, veja que não é tão intenso que nem nas outras duas. As manifestações sistêmicas, tem mal-estar, prostração, sudorese, sonolência, inquietação, né, xerostomia, que é distúrbio aí do olfato. Tem manifestações neurológicas, que é a face miastênica ou de Rosenfeld, você tem ptose palpebral, único bilateral, flacidez da musculatura da face. Se botar a lâmpadazinha lá, olhar os olhos, tem as pupilas estão diferentes uma da outra, que é a anisocoria, queda do olho, chamada de oftalmoplegia, distúrbio de acomodação visual, vai relatar que tem turvação na visão, está vendo duas pessoas ao invés de uma só, quando só existe uma, paralisia venopalatina, com dificuldade, inclusive, de deglutir, e tem a mialgia precoce generalizada. Lembra que o veneno ele é miotóxico, então ele é tóxico para a musculatura. As complicações, aí a principal é a insuficiência renal, causada por uma necrose tubular aguda, geralmente ocorre nas primeiras 48 horas. O acidente crotálico pode ser classificado como leve, moderado ou grave, certo? Em sendo leve, são 5 ampolas, moderado 10, grave 20 ampolas, sempre intravenosa direto, sem diluir. Tá? O tempo de coagulação não classifica, mas ajuda a dizer que ocorreu um acidente. O que vai usar aí, no caso, é essa face miastênica, quando ela está ausente, ela é tardia, é leve. Se ela começa de forma discreta, pode ser moderada. Quando ela é muito evidente, grave. Em relação à mialgia, a mesma coisa. A mialgia ausente é leve. Quando ela é discreta, ela é moderada. E quando ela é presente e evidente, grave. A urina também, se tem uma mioglobinúria, né, pouco evidente ou ausente, ela pode ser moderada. Se for ausente, ela é leve. Se for presente e muito evidenciável, ela é grave. Né? Então, isso é importante. Soro para se usar. Lá, em Roraima, nós temos soro anticrotálico específico, né, que aí sabe que é uma cascavel, o local do acidente, o acidentado conhece por causa do chocalho, tem a face miastênica, a clínica realmente bate com o acidente crotálico, usa o anticrotálico. Se tem dúvida se foi botrópico ou crotálico, tal qual ocorre aqui no Amazonas, com a pico de jaca, a gente pode usar também bótropos associado ao veneno anticrotálico. Então, 5, 10 ou 20 ampolas em caso de dúvida. Prevenir a insuficiência renal aguda, faz uma hidratação generosa e avalia a função renal. Prova de função renal, ureia, creatinina, sódio e potássio, e se realmente tiver uma alteração muito grande da função renal, pode ser necessária uma diálise. Bom, em relação ao soro, né, chegando ainda mais ao objetivo, é importante saber que existe o soro antibotrópico, chamam de pentavalente, porque é uma composição de espécies de bótropos do Brasil, mas não tem o da região amazônica, a Bótropos adultos. Então, ainda se questiona muito hoje se deveria inserir ou não, introduzir também o veneno, né, na composição para fazer essa sensibilização no cavalo. Mas a gente sabe que é eficaz, é uma coisa muito trabalhosa a produção de veneno, então ainda não se cogitou de fazer.
E no caso, quando ele é associado ao protárico, né, então é usado para esses casos de dúvida. Então, neutraliza o veneno em circulação, isso é importante. O local, né, não há uma neutralização, a princípio, eficaz. A bula diz que neutraliza o veneno de circulação, para evitar as complicações, que podem ocorrer potencialmente, por isso tem que se aplicar o soro o mais precocemente possível. Mas é claro, se você usar, você está limitando a evolução local. Não vai haver, não vai expandir aquele edema, né, como se você não utilizasse o soro. O tratamento tem que usar as doses recomendadas, é importante para ver a subdosagem, para não haver erro de classificação, então é importante ter uma classificação adequada, e o mais precocemente possível por via intravenosa. Temos aqui na região amazônica ainda os colubrídeos, né? Principalmente as filódeas ou ferces, né? Ou cobra verde ou cobra cipó, que essas verdes que estão vendo aqui do lado. Algumas situações de acidente elas podem causar alterações, sim, pode causar até hemorragia. Nesse caso, nós temos uma experiência de usar o soro antibotrópico comum contra esses acidentes quando tem hemorragia. Sabe-se que a composição do veneno da filose ou ferce tem uma ação proteolítica, ou seja, inflamatória, pode causar hemorragia, pode causar fibrinose e pode ser também fibrogeneolítica. Então, pode causar também aí hemorragias por essas vias. Então, se usa, nesse caso aí, o soro antibotrópico quando há sangramentos. Temos também a clerispécie, que é a mussurana, que não tem veneno. Inclusive, dos trapalhões, o mussum foi apelidado de mussum, né, pelo Grande Otelo na época, porque ele era negro, ele era muito esguio, brincando, então chamaram foi a apelidado de mussum, em homenagem à mussurana da região amazônica, certo? E temos a Erythrolampus esculapio, que é semelhante a coral, que não tem aquelas presas. Então, na dúvida, se leva para ver se realmente, né, leva o paciente para ver se realmente houve um empeçonhamento, tá? Bom, os colubrídeos pode causar dor, edema e equimose, como dito, tratamento sintomático, e nesses casos em que a hemorragia pode usar o soro antibotrópico, como foi dito. Bom, há um quadro geral de tratamento, existem livros, né, mostrando, é síntese isso, é importante que vocês tenham isso em mãos, né, já direcionando que tipo de soro pode utilizar, quantas ampolas, né, em que acidentes. Eu não vou ler esse quadro aqui, mas a gente explicar que ele existe de forma sintética, tá certo? Pode ser disponibilizado, acredito que a apresentação possa ser acessível depois, e com isso vocês possam ter acesso a esse quadro. Essa pré-medicação, antes da soroterapia específica, ela visa evitar as reações adversas. Então, se usa ali, como foi dito, 20 minutos ali antes, né, a 30, 45 minutos antes do soro, o ideal que se use ali 20 a 30 minutos antes, né? A hidrocortisona, 500 miligramas é V nos adultos, deve ser usada venosa, para a criança de acordo com a idade ou peso. Se usa também a ranitidina, né, ou cimetidina, bloqueador de receptores H1 e H2, a gente vai ver isso mais tarde também. E a dextrocorfeniramina, que é um antihistamínico, né, nessa gênese de reação anafilática, de efeito adverso, tem a liberação de histamina. Então, se usa previamente um antihistamínico para evitar essa reação. Então, no caso, se usa para adultos 5 ml, né? Não se faz antihistamínico injetável, porque isso pode deprimir o sensório, o indivíduo ficar sonolento, não se sabe se é uma complicação do acidente, por sangramento intracebral, ou se é efeito da medicação. Sempre utilizar em equipe Y, 2 vias, porque se houver uma reação adversa, você vai fechar uma via e vai fazer o soro fisiológico com a medicação para neutralizar aquela reação adversa na outra via. Paciente sempre em dieta zero é importante, pense que os acidentes podem gerar vômitos, como vimos ali, e também a soroterapia, numa reação adversa, pode gerar vômito. Então, deixa o indivíduo lá em dieta zero até terminar a soroterapia. Iniciar o gotejamento do soro específico cerca de 20 minutos após o término da pré-soroterapia. Terminou a pré-soroterapia, 20 minutos após, você vai fazer o soro e vai correr em 30 a 45 minutos gotejando. Não vai fazer também totalmente liberado, não. 30 a 45 minutos você vai fazer esse soro, tá? Se tiver reação adversa, e para isso é importante ter uma bandeja de emergência do lado, em que tem que ter adrenalina, aminofilina, prometazina, tubo para intubação endotraqueal, certo? Tem que ter, né? E material para traqueostomia tem que estar tudo ali do lado. Tendo isso, você pode aplicar, né, numa região que não tenha tanto recurso hospitalar, mas que tenha essas possibilidades de reverter aí uma reação adversa, né? Então, você pode usar uma reação adversa
no caso, um choque anafilático, que seria a coisa mais grave, a adrenalina subcutânea ou intramuscular, que a gente vai ver adiante. Se tiver sibilos, né, tiver broncoespasmo, aminofilina, pode ser usado. Prometazina, nesse caso, se já tiver reação adversa, você aí vai fazer injetável, né? Porque não vai. Aí já esquece a questão dessa contraindicação relativa, por causa do sangramento, você vai cuidar de uma situação que está no choque anafilático. Elevar em decúbito, né? Elevar o decúbito, na verdade, é importante, e entubar ou fazer traqueostomia se for necessário. Faz oxigênio sob máscara, intubação ou traqueostomia, dependendo da situação, né? E da evolução, e sempre interromper a administração do soro, fechando uma das vias em Y lá, para aplicar a medicação necessária, como foi dito. Bom, a reação alérgica, né, é importante falar alguma coisa sobre ela. Né? Reação alérgica, reação anafilática, existe a imunidade inata, isso é bem conhecido, o indivíduo em contato com o alérgeno, e aí vai ter lá as células apresentadoras, o macrófago vai entrar em contato ali com o alérgeno, então vai apresentar o antígeno lá para os linfócitos, e aí o linfócito, através das células T auxiliares, vão ativar o linfócito T auxiliar vai ativar o linfócito B, que vai tornar-se plasmócito, e aí vai secretar os anticorpos, GG e IgE. E também tem outra via, que é da imunidade de memória. Né? Então, através da IgG, vai haver o linfócito T de memória. Tá? Então, é importante saber que essa é uma reação inata, primeiro contato. Pode ocorrer também, na introdução do soro, uma reação adquirida. Tanto com o prolongamento do soro, vai usando ao longo do uso, ele pode entrar também nessa fase secundária, considerada como reexposição, pela continuidade da exposição, como pode haver uma reexposição do que já usou o soro antes. Então, o que se tenta evitar aí, no caso, é essa liberação desses mediadores, né? Citocinas, histamina, leucotrienos, fator de ativação plaquetária, e com isso a gente tenta evitar que haja esse choque anafilático. E quanto ao choque anafilático, a gente tem que introduzir a terapêutica do choque anafilático, que vai desde aquela questão mecânica, se houver realmente alteração respiratória, né, com intubação, traqueostomia, até a introdução de medicamentos. Então, numa reexposição, numa exposição continuada, né, o indivíduo vai ter lá o plasmócito, que vai secretar os anticorpos, né, esses anticorpos, eles vão produzir... nesse anticorpo vai ter IgE, que vai, no caso, se agregar aos mastócitos, que vão degranular, vão ser degranulados. Com isso, vai haver liberação de citocinas, né, histamina, fator de ativação plaquetária e também leucotrienos. Vai haver, em última análise, um aumento da permeabilidade vascular, vasodilatação e broncoconstricção. Por isso que vai haver ali o edema de glote, né? Vai haver um edema, vai haver também a broncoconstricção, e o indivíduo vai entrar em insuficiência respiratória. Então, entubar o mais precocemente possível, se houver indicação, e cuidar com cristalóide, né, para expandir, porque o indivíduo vai ter uma vasodilatação, vai diminuir o débito, né, com isso ele vai entrar em choque, em colapso circulatório. Toda uma dinâmica da reação alérgica. Né? E aí a inflamação, esse processo aí é uma inflamação. Na verdade, o que seria a reação alérgica? É uma reação de hipersensibilidade aguda e grave, né, composto por uma inflamação aguda. Isso é todo um processo inflamatório. Quando a gente usa aqui do lado direito, para neutralizar, a gente usa antihistamínico. Por isso que usa previamente, e também é o tratamento que a gente tem que contemplar na hora que tiver lá a liberação de histamina. Nessa situação aí, a gente vai ver aqui em termos terapêuticos que tem que usar adrenalina. E aí a adrenalina se aplica no vasto lateral, que é uma região mais vascularizada. Não vai ficar tentando pegar um acesso mais calibroso, tem que resolver o problema do paciente. Então se injeta lá, né, meio ml lá de adrenalina, solução milesimal, no vasto lateral, tá? Para bloquear esses efeitos de vasodilatação, broncoconstricção e aumento da permeabilidade vascular. Dentro desse processo de anafilaxia, nós temos 3 órgãos-alvos. Um é o tegumento, a gente vai ver já a reação urticariforme, né? Vou mostrar aqui como é que é uma urticária. Vai ter também edema de glote pelo edema, tá? Aí vem a parte respiratória com broncoconstricção. Sabemos que esses mediadores causam também uma broncoconstricção, vasodilatação e broncoconstricção. Tá? E aí vai haver esse edema também,
Então, a parte respiratória vai estar comprometida e vai haver uma vasodilatação. Com isso, o indivíduo vai ter uma hipotensão. Essa fase inicial da reação anafilática, que o choque anafilático ocorrendo, vai haver um colapso circulatório através dessa hipotensão. Tá? Então, aqui do lado mostrando a IgE, né, mostrando o edema, né, com uma exposição posterior, todo esse mecanismo de imunoglobulina E. Tá? Então, os 3 órgãos-alvos é o tegumento, a parte respiratória e a parte cardiovascular. Bom, então mostrando aqui o alergeno, né, a produção de anticorpo, né, a célula plasmática ali, né, gerando ali a situação dessa reação local inicialmente. Então, nós temos aqui a anafilaxia. Então, vai ter o que aqui? No caso, uma perda da consciência pode ocorrer também, pela evolução, se não cuidado. Vai ter uma erupção cutânea, está vendo que a face está avermelhada. Vai ter ali um edema da língua, com dificuldade, inclusive, de engolir, né, de deglutir. A língua pode ficar bastante emaciada e afetar até a parte respiratória. Né? E vai ter também aí um edema, né, de todo o tecido mole da árvore respiratória superior, culminando com edema de glote, então o indivíduo aqui segurando ali o pescoço, né, sentindo o edema, e a reação anticariforme. A reação anticariforme ela é rápida, ocorre logo no início também, na reação anafilática, né, ela pode ocorrer, vai haver bordos elevados, uma região avermelhada com núcleo central esbranquiçado. E pode ocorrer também um eritema generalizado. Isso é que se identifica na hora que está fazendo o soro, né? Deve ficar perto do paciente para ver se tem essas reações, que tem que ser neutralizado o mais rápido possível para que não chegue ao colapso circulatório. Tá? Então, existe um critério diagnóstico para anafilaxia. O primeiro critério, por exemplo, é o início agudo de uma doença, né? Minutos a horas, com envolvimento da pele, tecido mucoso ou amplo, ou seja, uma urticária, um prurido ou rubor facial, edema de lábios, língua, úvula, e, no mínimo, um dos seguintes achados, além desses achados tegumentares que são visíveis. Quais são as outras possibilidades? Né? Comprometimento das vias respiratórias, o vírus começa a ficar dispineico, tem uma hipoxemia, tem sibilos, broncoespasmos, estertores, então tem alteração respiratória, mas essa alteração inicial visível, pronto, anafilaxia não tem dúvida. Ou pode ter também essa situação do início do comprometimento tegumentar, mas ter também uma pressão arterial reduzida, com sintomas de hipofluxo sanguíneo, hipotonia, choque, síncope, incontinência urinária, fecal. Então, ter essas alterações circulatórias. Então, classificado como primeiro critério. Pode classificar também como um segundo critério. 2 ou mais das seguintes manifestações ocorrendo imediatamente após a exposição do indivíduo antigo. Começou a fazer o soro, o indivíduo tem no mínimo duas dessas 4 alterações. Envolvimento da pele e da mucosa, visível. Comprometimento respiratório, teve os 2, já é considerado como anafilaxia. Né? Pode ter redução da pressão arterial, uma queda abrupta da pressão, com mais um dos outros sintomas também usando anafilaxia. Sintomas gastrointestinais persistentes, como vômitos, cólica, dor abdominal, diarreia até. Então, desses 4, tendo 2 envolvimentos aí, 2 dessas situações, anafilaxia e pronto, já tem que introduzir a medicação. E o critério 3, que é um critério mais grave e indesejável. Redução da pressão arterial após exposição a alergênio conhecido do paciente, ou seja, uma queda abrupta da pressão arterial. A pressão histórica fica menor que 90 milímetros de mercúrio ou 30% menor do que o nível basal para o indivíduo. Então, o indivíduo pode entrar em colapso circulatório. Aí tem que fazer realmente introduzir rapidamente a medicação. Diante dessa situação, de uma anafilaxia, mesmo não sendo, tá fazendo anafilaxia, pode estar chegando ao choque, no caso, tem que chamar ajuda, porque ele pode evoluir com pior. Então, na situação, suspende o alérgeno, interrompe o soro, chama alguém para ajudar, para não ficar sozinho ali, vai administrar adrenalina 0,01 mg por quilo, ou seja, o máximo 0,5 mg. Então, dilui e faz a dosagem correspondente no vasto lateral lateral na perna, ali, no músculo vasto lateral intramuscular. Deita o paciente e eleva os membros. Por quê? Você tem redução do débito cardíaco, o indivíduo está ficando hipotenso. Então, para que os órgãos nobres tenham aporte sanguíneo, você eleva os membros. Então, cérebro, pulmões e coração ali vão ficar bem irrigados. Ofertar oxigênio suplementar. Máscara pelo menos 10 litros por minuto. Tem que ser generoso no oxigênio.
pense que o indivíduo está tendo dificuldade de troca gasosa. Ele tem edema, né, na aula respiratória, tem uma pressão diminuída, então a troca está diminuída. Avaliar a necessidade de intubação traqueal. Veja lá como esse indivíduo vai precisar ou não. Né, se realmente ele está em insuficiência respiratória que precise de intubar porque ele não está respirando por meios próprios. Funcionar acesso venoso periférico. Calibroso. Então pode usar o 14G ou o 16G. Iniciar uma infusão salina para expandir, porque ele está hipotenso. Tem que expandir. Tá certo? E aí, nada de um acesso venoso central. Pode ser um abocate, um acesso venoso calibroso no braço, mesmo cubital, porque às vezes se demora muito, está se perdendo tempo. Tá? E o objetivo não é perder tempo. Tá certo? Então, pode ser um acesso cubital, mas calibroso. Então, acesso venoso calibroso. E aí, o paciente permanece hipotenso. Fez tudo isso, o paciente continua hipotenso. Ou seja, entrou na fase de hipotensão e está entrando em colapso circulatório. Aí, já tendo acesso venoso calibroso, vai se administrar cristalose. Então, 20 ml por quilo de salina, tem que ser generoso mesmo ali, tá certo? Em 1 a 2 minutos, tem que expandir, tá? E repetir se necessário. Repete-se a dose de adrenalina a cada 3 a 5 minutos, por via intramuscular, vai repetindo. E os casos refratários pode-se fazer IV, mas aí infusão contínua. Vai fazer a IV direto, fazer a IV direto se não for infusão contínua, ali com bomba infusora ali, fazendo 1 a 4 microgramas por quilo por minuto. Se não controlar, você pode ter um efeito contrário. Vai causar mais hipotensão com a adrenalina, que é o efeito indesejável da adrenalina, tá? Ou estabilização hemodinâmica. Aí sim, você vai pensar em hidrocortisona, né, vai pensar em metilprednisolona para fazer uma profilaxia desse rebote, porque a gente sabe que a hidrocortisona não tem efeito imediato nessa situação. Tá? Aí vai se fazer de 6 em 6 horas EV, pode fazer também a metilprednisolona, 125 mg EV de 6 em 6 horas, pode usar antihistamínico com critério também, mantendo ali durante os próximos dias, para evitar essa reação, essa degranulação lá das células lá. Bom, outra coisa, eu trabalhando aqui com soro antiofídico, eu fiz um trabalho comparando soro líquido com liofilizado e avaliei reações adversas. Eu tenho publicado isso. As reações mais frequentes que eu vi foi urticária e prurito. Não tive nenhum choque anafilático. Eu já atendi mais de 500 pacientes, nunca tive um choque anafilático propriamente, com distúrbio, que precisasse realmente fazer uma intubação no paciente, ou precisasse fazer uma traqueostomia. Já usei adrenalina, sim. O indivíduo estava lá já tendo dificuldade, já coceira na garganta, e tem uma dificuldade já inicial para respirar, eu fiz a adrenalina, e é incrível como a adrenalina reverte, muitas vezes, de forma rápida. Até a reação dos califormes melhora, e melhora esse edema de glote, evita que ele ocorra até. Tá? Então, a adrenalina, mesmo que vá fazer uma intubação, vá fazer uma traqueostomia, é imprescindível o uso da adrenalina, que vai resolver de forma mais rápida. Bom, o soro, nós sabemos que existe uma composição. Já foi dito que ele é feito com plasma de equinos hiperimunizados, com uma mistura de venenos, tá certo? E costuma vir 5 frascos ampolas atualmente com 10 ml, né, do soro, seja ele monovalente ou pentavalente, tá certo? E aí, o cuidado tem que ter no número de ampolas. Ao invés de ficar usando 2 ampolas mais 2, usa 4, 8 e 12 no botrópico. 5, 10, 5 e 10, no caso, ou 20, se for ali no crotário, né? 10 ou 20 no maquético. Então, não ficar usando frações. Imagine o risco de fazer toda essa pré-soroterapia num curto espaço de tempo. Então, se espera 24 horas, reclassifica para fazer mais soro. Tá? Em relação ao soro refrisado, já terminando, o que eu tenho a dizer é o seguinte: a indicação para a região amazônica ela é até indubitável. É indubitável porque nós temos condições que se encaixam nesse soro. Primeiro, pela conservação. Nós não temos rede de freeze nem energia elétrica em muitos lugares onde ocorre acidente. Né? O outro é por termos aí essas distâncias de locomoção. Então, não dá, muitas vezes, tempo do indivíduo chegar, no caso de levar dia para um lugar onde tem soro. E já tendo soro no local, mesmo com toda essa possibilidade de reações adversas, o risco que ocorre do envenenamento é mais letal do que o soro. Né? As complicações são maiores, o indivíduo pode sangrar, pode ter infecção secundária, pode fazer sepsis. Então,
o evento adverso ele é muito pouco que não justifique ter o soro lá na ponta. Mas aí tem que capacitar as pessoas. É isso que eu estou tentando fazer aqui. Então, a gente está diante do maior estado do Brasil, né, que temos a floresta amazônica. Na regiões tropicais, sabemos que há uma falha na distribuição do soro antiofídico na forma líquida. Agora, nessa semana, 2 pacientes de Manacapuru foram atendidos aqui no Tropical, onde eu trabalho, e não tinham soro em Manacapuru. Aí estamos próximos aqui. Então, por rodovia, chegou rapidamente. Imagine se fosse lá no Canutama, lá no Xeruã. Então, é complicado, né? Falta de adequada rede de freeze em área remota, não temos, sabemos disso. A liofilização é sugerida para a estabilidade do soro antiofídico, ele mantém estabilidade. Na verdade, a liofilização só transforma a parte física, ou seja, sai de líquido para pó, para liofilizado, para sólido. Não muda as características químicas do produto. Existe também uma dificuldade na identificação do gene endofídico causador, né, do acidente em algumas circunstâncias. Nesse caso, como ele é trivalente, ele ajuda. Claro, esse não é o objetivo principal. Mas é uma vantagem secundária se tiver dúvida, né? Foi laquético, foi ibotrópico, tem dúvida? Vou usar, mas eu tenho que procurar a especificidade do acidente. Isso não se abre mão. Tá certo? Ele é processado em amostra em condições assépticas, então foi testado direitinho aí, não tem nenhum problema de contaminar. Existe uma manutenção da estabilidade na formulação, né? Pode chegar até 56 graus de temperatura, mantendo as características químicas. Há aumento no prazo de validade. Eu fiquei com esse soro comigo, ele teve quase 10 anos de validade, enquanto que o líquido tem até 3 anos de validade. Isso fora da refrigeração, né? Quase 10 anos. Há uma redução do volume das amostras, facilitando a distribuição, ele é mais concentrado ali, onde tinha que usar 4 frascos, se usa 2, então facilita, né, a distribuição, e não necessita de conservação do produto final sobre refrigeração, pode ser utilizado em temperatura ambiente. Esse é o soro, né? Eu, um outro profissional do Tropical usamos, né? Em 2017 concluímos o trabalho e foi viável o uso. O que está faltando é produzir mais para que haja uma fase de expansão do uso desse soro. Então, tem aqui um trabalho publicado na revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, mostrando que os eventos adversos foram semelhantes entre o líquido e o liofilizado. Aqui tem, inclusive, a minha tese de doutorado, que versou sobre a segurança e eficácia desse soro liofilizado. Foi publicado na PLOS Neglect Tropical Diseases, uma revista de qualidade, em 2017. E aqui, mostrando essa diversidade da Amazônia, eu tenho aqui publicado, mostrando uma cobra coral que não tinha sido descrito ainda, né, a parte clínica, 3 segmentos aqui na região amazônica, e um acidentado sendo tratado e visto de forma mais completa. Então, é uma micrurus, né, é uma cobra coral, uma micrurus da subespécie Avery. Então, foi tratado, o paciente saiu bem, eu relatei, foi publicado também na Toxon, com a revista também de impacto. Tá? Então, nós temos aí uma quantidade de trabalho. Nosso grupo de pesquisa é um grupo grande, multidisciplinar, temos uma média de 10 publicações, às vezes até por ano, em revistas de qualidade. Então, a gente está aí em plena expansão. Bom, a conclusão que chegou, né, desse soro antiofídico liofilizado é que a potência antiveneno para neutralizar as atividades de veneno de bótulos, lácteos e crótalos, né, que são os 3 principais, não mostrou significativo decréscimo quando comparado com a linha de base ao longo de um ano de avaliações de termos de estabilidade de 56 graus. Significa o quê? Que a 56 graus de temperatura, esse soro sendo submetido, essa pressão térmica, ele continuou mantendo, depois de um ano, até a qualidade, né, de neutralização. Isso, num trabalho de estimativa, em cálculos, leva até uma validade de quase 10 anos, que ao longo desses 10 anos foram repetidos os testes, tá? Inclusive em pacientes. A incidência de reações adversas precoces, todas leves sem risco de morte, foram similares a de outros estudos no Brasil e na Colômbia. A Colômbia, inclusive, tem o soro liofilizado. O nosso estudo, reação adversa, foi similar ao líquido do Brasil e liofilizado de outros países. Então, viável, né? Houve uma baixa incidência, portanto, dessas reações adversas. Houve completa dissolução, uma vez que o soro é liofilizado, ele é reconstruído. Então, foi reconstruído, não houve fragmentos nenhum que prejudicasse a administração. Houve uma boa diluição. Tá? Então, foi viável. Tá? Bom,
Em termos de recomendações para terminar, né, o que se recomendaria? Capacitação de recursos humanos, é o que estamos fazendo aqui agora. Existe uma transitoriedade de profissionais de saúde do interior. Então, essa capacitação tem que ser constante. Tá? Então, é cansativo muitas vezes. Essa palestra aqui era para ser feita numa só, eu dividi em duas, vai ficar outros animais personantes em uma outra oportunidade, porque vejam que o assunto é muito extenso. Tá? Tem que se analisar de forma ampla as sequelas causadas por esses acidentes, principalmente nos interiores, né? Avaliando aí o retardo nesse atendimento, os equívocos feitos no atendimento, de modo a gerar essas sequelas, né? A logística, inclusive, de transporte, né, desse acidental. Então, tem que avaliar a magnitude disso para justificar realmente esse soro liofilizado. Estudar a viabilidade desse meio de transporte. A gente sabe que, mesmo aeronave, muitas vezes, fica inviável o transporte. O Rio, já vemos também pela apresentação, que existe uma inviabilidade sazonal, muitas vezes, certo? Minimizar as subnotificações. Como eu falei no início, o soro é fornecido em função das notificações dos acidentes. Se não se notifica, o feedback desse aprovisionamento ele é prejudicado. Então, tem que ter, no caso, essa notificação. Subnotificar o mínimo possível, tem que evitar isso. Né? Analisar os custos entre o emprego desse soro liofilizado e o meio de transporte. Nós vimos no início lá que pode chegar a quase R$50 mil no transporte aéreo, né, especializado entre Irunepé, Tabatinga, por exemplo, e Manaus. Então, o custo liofilizado, claro que não chega a isso. Então, vale a pena fazer uma análise de custo. Disponibilizar o soro o mais próximo possível do local de ocorrência. Isso é importante quando juntamente se capacita os indivíduos para aplicarem o soro, certo? Eu já estou terminando aqui, tá? Eu tenho no meu grupo, né, desse telefone aí eu tenho o WhatsApp. Esse grupo é um grupo que ele se estende para toda a região amazônica, até alguns outros estados, eu tenho pessoas que estão nesse grupo, em que eu coloco aí as quatro principais causas de acidente ofídico aqui. À direita, no canto superior, temos uma Botos átrax filhote, a coloração um pouco mais clara, e tem o rabinho branco, para fazer um gol do caudal, como eu falei. À esquerda, no lado superior, uma Botos átrax adulta, que é uma coloração mais marrom, porque ela se confunde com as folhas que sofrem decomposição pela umidade da floresta. Abaixo, no lado esquerdo, uma Botos bilineata, a jaraca verde, que ela é encontrada na copa das árvores, e pode, inclusive, sofrer acidente de indivíduos andando debaixo das árvores. E à direita inferior, uma láquis, né, uma surucucu-pico de jaca, que é uma serpente grande de floresta primária, tá, e que ocorre mais em lenhadores, em caçadores, até quem faz ecoturismo se adentrar muito na floresta primária. Isso ajuda bastante, mesmo que o indivíduo ele não fale português, que é o caso do indígena, né, e aí eu mostro essa foto, ele aponta qual foi a serpente. Então é importante quem atender ter no celular essa foto, tá certo? E já peguei até o caso do indivíduo não está numa situação de sem poder falar, né? Está muito grave, e a gente, quando aproxima e vai apontando, ele tem uma exacerbação da frequência cardíaca, ele fica nervoso quando aponta com a serpente, porque ele viu a serpente e identifica ali, né, quando a gente aponta, tá? Então, eu queria terminar, dizer que nós estamos à disposição no Hospital Tropical. Somos um grupo grande de pesquisa, meu telefone está à disposição. Tá? E eu termino aqui agradecendo a oportunidade de passar essas informações, de contribuir com os colegas da saúde que estão distantes. Eu conheço essas situações, já viajei bastante para os interiores, já trabalhei no interior, inclusive, e sei dessas dificuldades. Muito obrigado a todos.